Olá, sejam todos bem-vindos. Por favor, onde quer que vocês estejam, na sala de estar ou no quarto, apague as luzes porque a nossa aventura de hoje é na floresta amazônica. Boa noite a todos. Peço desculpas, mas não vou falar meu nome por motivos pessoais. Hoje, atualmente, estou com 64 anos de idade. E o que eu vou revelar não se trata de um relato, sim de um desabafo. Algo terrível que aconteceu há 40 anos atrás. Isso ocorreu na floresta amazônica, onde eu exercia a profissão de gestor ambiental. Eu trabalhava na corporação do IBAMA. Era uma profissão que eu adorava. E foi no ano de 1981. E naquela época eu era só um rapaz de 24 anos de idade. Trabalhando como gestor ambiental, as equipes na corporação eram divididas, fazendo o monitoramento na floresta de dia a dia e noite a noite. Eu e um colega, que trabalhávamos sempre juntos, a gente ficava com o turno da noite, sempre atento, com homens que faziam a venda ilegal de animais. E nesse perímetro onde ficávamos, havia limites que a gente não poderia avançar, devido ao respeito no espaço de povos indígenas que ficavam mais isolados. E trabalhando algum tempo no turno da noite, tinha algo que me deixava ansioso, algo que a minha curiosidade me consumia. E o local onde eu e meu colega estávamos acampados ficava num raio de 2.000 metros de distância daquela tribo indígena. E em todas as noites de lua cheia, era realizado um ritual, onde, mais ou menos por meia-noite, eles começavam com um som de tambor e muitos gritos, que se estendia até o amanhecer. E aquilo cada vez mais ia me deixando curioso, pois a gente não tinha permissão para avançar mais à frente e ver o que estava acontecendo, pois aqueles povos indígenas eram povos muito isolados e também muito selvagens. Então foi numa noite que eu decidi acabar com a minha curiosidade. Após o final da tarde se aproximar e a noite começar a chegar, estava uma grande lua cheia no céu. Por volta de 22 horas da noite, eu falei para o meu colega que se aproximasse à meia-noite e começasse o som daqueles tambores. Eu ia avançar mais à frente, ia subir na árvore mais alta que tinha e com o binóculo eu ia observar em direção àquele povos indígenas para ver o que estava acontecendo. Meu colega falou para que eu não fosse, que eu estaria desacatando ordens da corporação, do superior. Mas mesmo assim, eu não aceitei o que meu colega estava falando. E eu já estava decidido e determinado para acabar com aquela curiosidade que eu sempre tinha. E ao passar algumas horas, eu peguei uma lanterna e fui preparado com armamento.
avançando mais à frente, em direção onde ficava aquele povo indígena. Mais ou menos uns 500 metros de distância, eu subi numa árvore e fiquei observando. Observando com um binóculo, eu percebi que estava tudo bem enfeitado. Havia muitos animais amarrados e muitos troncos com tochas acesas. E aqueles índios estavam todos bem organizados, tipo grupo separado, em forma de círculos. Era certo um dos índios, que estava mais afastado, sentado num tronco numa parte mais alta, com um tambor sobre as pernas. E logo chegou a meia-noite, e aquele índio começou a bater naquele tambor. Bateram naquele tambor algum tempo, eles começaram a dançar, mas sempre separados em grupos, em forma de círculo. Foi quando eles foram se afastando, e logo veio um senhor, muito idoso, que deveria ser o chefe da tribo. Aquele senhor muito velho, idoso, foi se aproximando lentamente, próximo dos animais que estavam amarrados. E aqueles outros índios que estavam dançando em círculo e gritando, logo, rapidamente saíram dali. É certo aquele que estava tocando um tambor cada vez mais alto e também gritando. Foi quando aquele senhor levantou a cabeça e ficou olhando para aquela grande lua cheia que estava no céu naquela noite. E aquele senhor começou a gritar. E logo aquele índio que estava com o tambor rapidamente saiu dali e foi embora. E cada vez eu estava mais curioso. O que seria que ia acontecer naquele momento? Aquele senhor estava tomando uma forma diferente. Observando com o binóculo, aquele senhor estava se tornando um monstro. Ele estava criando muita pelagem sobre o seu corpo. Com a cabeça abaixada, ele estava gritando. Ele parou de gritar e levantou a cabeça, e eu vi que aquilo não era mais a cabeça de um ser humano. Sim, a cabeça de um monstro, com orelhas pontudas e enormes, e uma boca com enormes presas, e os olhos bem vermelhos, como brasas dentro de um fogo. E em cima daquela árvore eu fiquei bem assustado, eu fiquei sem reação, mas mesmo assim eu continuava com aquele binóculo, olhando em direção àquilo. Aquilo começou a olhar para o luar e uivar. E logo ele se pôs em pé. Ao ele se pôs em pé, aquilo era enorme. De uma longa distância, dava para ver bem. Aquilo foi em direção àqueles animais que estavam amarrados, e ele começou a devorar os animais ali. Os animais gritando em desespero, sendo devorados vivos. Foi uma cena terrível. Naquele momento eu tomei coragem e desci daquela árvore e bem rápido eu saí daquele lugar, retornando de volta para o acampamento. E comecei a contar tudo para o meu colega, o que eu tinha visto. E o meu colega naquele momento começou a dar risadas e novamente começou o som daquele tambor. E a 200 metros à nossa esquerda, em direção àquele acampamento indígena, a gente avistou algo. Ele era enorme. Estava só nos observando. Aqueles olhos com aquela cor vermelha de brasa dentro de um fogo brilhavam nos observando, olhando em nossa direção. E eu pude perceber que era aquele monstro que aquele senhor indígena tinha se transformado. O meu colega ficou em pânico. Foi quando ele se pôs sobre 4 patas, se virou e retornou de volta, correndo muito rápido, da onde ele estava vindo. A gente, naquela noite, fiquemos espantados e fiquemos só observando em direção para ver se ele não ia voltar.
E logo começou a amanhecer. Após amanhecer, a gente ia retornar de volta para o posto da corporação. Foi quando avistemos alguém que estava vindo em nossa direção. Era aquele senhor indígena que tinha se transformado naquele monstro. E logo ele começou a acenar para que a gente parasse. Ele se aproximou e começou a falar com a gente, no nosso idioma, falando: você não deveria ter avançado mais à frente. Você tem que respeitar o nosso espaço, pois esse ser que vive adormecido dentro do meu corpo, ele tem seus limites, como é realizado o ritual, para servir o banquete para ele se alimentar à noite. Mas lembre-se, grandes predadores podem percorrer grandes distâncias. Acho que você está me entendendo. Após aquele senhor indígena ter falado aquilo, ele virou suas costas lentamente e foi retornando de volta para sua reserva indígena. Então, naquele momento, saímos daquele lugar e fomos em direção ao posto da corporação e comecemos a conversar com o nosso superior, pedindo para trocar de turno e também de local. A gente não queria mais ficar naquele local, pois ele não entendeu, mas mesmo assim ele concordou. E passamos a ficar acampados em outro local. Eu e meu colega de trabalho guardamos isso como um segredo. E hoje estou revelando para vocês, sim, um desabafo. Há segredos na Amazonas que ninguém pode revelar. E há segredos em tribos indígenas isoladas. E esse foi o meu relato. O chefe indígena licantropo.